Então, primeiramente, boa noite a todos, né? Nós estamos começando a nossa quinta aula de Informática Intermediária 2. Nesse exato momento, nós temos 3, 6, 9, 15 alunos participando da nossa aula. Daqui um pouquinho os outros colegas devem estar entrando. Pessoal, posta para mim lá no grupo, que a aula já começou. Quem não entrou para poder entrar nessa aula. Antes de falarmos dos nossos avisos de hoje, só vou fazer mais uma cobrança. Se eu não cobrar, não é eu, né, pessoal? Só um minutinho. Vocês melhoraram bastante sobre... Eu vou responder novamente essa pergunta agora, tá bom? Pessoal, já temos alunos que já fizeram a atividade de hoje, já temos 4 alunos que já fizeram. O Brenner já fez, o Daniel, a Isamara e a Isa já fizeram essa atividade, 5 já. Só que a minha preocupação ainda permanece as atividades em atraso, pessoal. Nós temos ainda um aluno que está devendo atividade 1, que é o Cauã Lucas. Nós temos 2 alunos devendo atividade 2, que é o Cauã e a Marlene. Nós temos atividade 3, as mesmas 2 pessoas, tá bom, pessoal? Então, atividade 1, apenas um, que é o Cauã. Atividade 2, que é o Cauã e a Marlene. E atividade 3, que é o Cauã e a Marlene também. E atividade 4, pessoal, já temos uma quantidade maior de pessoas devendo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10. 10 pessoas devendo atividade 4, que é a Ana Paula, a Beatriz, a Ingrid, Cauã, Lucas, Cauã Ferreira na nossa aula. Por que, Cauã, que até hoje você não fez a 4? A Laísa, o Marcos Vinícius, Maria Nivalda, Marlene e a Viviane. Ou seja, esses 10 alunos estão devendo a atividade 4. Que foi postado na segunda-feira. Então, pessoal, quem não falei os nomes, eu gostaria que vocês fizessem o mais rápido possível para poder, graças a Deus, diminuiu bastante a quantidade de pessoas em atraso. Boa parte está em dia, mas eu preciso que vocês façam. Tá bom? No final eu volto a falar. Perguntaram para mim sobre o certificado 1. Eu acabei de falar agorinha que a Isa vai colocar no grupo, pessoal, o e-mail que faz o pedido do certificado. Até é bom, pessoal, que os alunos que são novatos aqui na instituição já anote esse e-mail também, que quando vocês terminarem o curso, né? Isso, esse mesmo. Põe para mim lá no grupo também, porque quando a gente fechar a nossa aula, ele vai sumir, né? Então, todos os outros colegas que são novatos, que é a primeira turma que está fazendo, então também já tem acesso ao e-mail que é da solicitação do pedido. Aí você vai pôr no e-mail o seu nome completo, seu CPF e qual é o curso que vocês finalizaram. No caso, estão pedindo informática intermediária, pessoal, não é avançada, tá bom? Informática intermediária 1 e depois os outros vão pedir informática intermediária 2. Beleza. Pessoal, então, aos poucos alguns colegas vão entrando e vamos estar começando a nossa aula, senão acaba a nossa aula, igual foi na segunda-feira, na que eu estou finalizando o conteúdo, a aula cai e não consegui finalizar. Uma boa noite para vocês. Pessoal, eu já falei para vocês já que o Excel, ele mexe muito com programação.
Sim, é verdade. Eu até respondi a atividade bem fácil, assim, porque eu tô falando isso pela trionésima vez aqui, mas eu já mexi muito com programação já. Então o que acontece? Muitos dos conteúdos têm a ver com programação. Então, uma atividade que nós vamos fazer hoje, que é, vamos lá na pasta das atividades, eu vou aproveitar aquela atividade lá. Opa, estou abrindo de novo a lista de cobrança, né? Isso aqui que eu quero não, eu quero isso aqui. Ah, inclusive, desculpa a última aula que eu caí aí da chamada, a internet aquele dia tava muito ruim, eu nem consegui, tá ligado, só assistir até o final. Mas não machucou muito não, né? Não, não. Você falou que caiu? Eu não acredito nisso, não. Ah, não, mano. Nossa senhora. É, aí, tem que tomar Meu cuidado que você Deus. fala com ele, mano. É que ele tem tudo na ponta da língua. Ai, ai, tô acreditando nisso, não, mano. Nossa, velho. Pessoal, então é o seguinte, a nossa atividade de hoje, ele tem duas perguntas simples. Qual que é a função do soma-se que nós... Olha para vocês, pessoal, eu já estou dando praticamente a resposta. Então, o soma-se não é soma de valores, e sim soma de dados que eu estou procurando. Se eu estou procurando a palavra aluno, eu vou somar quantas vezes tem a palavra aluno. Se eu estou somando o, a fruta, a palavra laranja, é quantas palavras laranjas que existe. Então, o soma-se ele não soma números, e sim soma caracteres, tá bom? Ou soma palavras, ok? Quem levantou a mão pode falar? Então, na teoria, não é uma soma, é mais uma contagem, não? Isso mesmo, Breno. É uma contagem de, valor, Termo. de termos. Isso mesmo. Ótima palavra. É uma soma de termos que aí eu posso pôr como um número. Eu quero saber quantos números uns tem, quantos números 10 tem, quantos números 500. Ou quantas palavras feijão, arroz, computador existe numa planilha num determinado valor. Isso mesmo. Aí, pessoal, tem uma outra atividade que fala que o que significa a função e a função ou, que é a nossa aula de hoje. Esse eu tô ligado. Então eu vou clicar aqui no mais aqui que eu estou criando. Eu vou clicar aqui duas vezes aqui na função, na planilha. Eu vou colocar função e e ou. Então nós vamos usar essa função. Opa, função errado. Fun, opa, função e ou. Então nós vamos fazer hoje essas duas funções na nossa aula de hoje. Se der para a gente fazer mais, nós voltamos um pouquinho no soma-se, mas se não der, o foco de hoje é essa. Então nós vamos começar então, pessoal, pela função. Como nós vamos fazer tabelas pequenas, então eu vou criar aqui várias tabelas. Então aqui no A3 eu vou escrever função e. Função e. Então aqui no A4 eu vou escrever eleitores. Aí, pessoal, depois eu vou explicar qual que é a diferença entre eles. Idade e pode votar. Então, vou falar um pouquinho sobre eleição. Então, eu vou vir aqui, eu vou aumentar um pouco. Aqui, aqui. Já vou mesclar isso aqui para ficar mais bonitinho. E aqui, já vou fazer isso aqui já, que eu já vou centralizar para ficar do jeito que eu quero. Então, eu vou colocar
Paulo, Ana, Renata, Soares, Vanessa. Então, coloquei o nome de 5 pessoas e vou colocar a idade deles. Aí, pessoal, qual que é a função E? A função E é quando eu estou afirmando ou não uma informação. Claro que eu não precisaria da função E para criar as minhas respostas. Só de olhar, eu já vou saber que o Paulo e a Ana, que são menos de 16 anos, eles podem voltar? Não. Não pode. Então, eu já sei dessa resposta. Mas eu preciso provar em forma de informação esse dado. Então, ó, estou organizando aqui. Então, eu já sei essa informação. Eu só podia colocar sim, Paulo pode votar? Não. Ana pode? Não. Renata pode? Sim. Soares pode? Sim. Vanessa pode? Sim. Só que eu preciso criar uma função. Só que uma função lógica. E ele só tem 2 respostas. Ou é verdadeiro ou é falso. Então eu vou clicar aqui na igualdade. Lembrando, pessoal, como é uma planilha simples, eu não tinha essa necessidade de ter esse dado. Mas, como nós vamos ainda mexer com planilhas mais extensas, aí vocês vão entender esse foco. Então eu vou vir aqui igual. Eu não tenho aqui agora a função E. Então eu vou em mais funções e digito a letra E. Já apareceu ele. Olha lá, ó. E. Teste lógico. Verifica se o argumento é verdadeiro e retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. Ou seja, se eu tiver mais de um argumento, ele só vai funcionar, Brenner, você que já faz programação, se Se os dois ambos argumentos forem forem verdadeiros. Tá Então, ligado? isso. Se um for falso, Já não vai dar certo. já não vai dar certo. Ou seja, é ou é. Então não tem aquele meio termo. Então, nesse caso aqui, eu vou clicar na média, na idade da pessoa. Tem que ser maior ou igual a 16. Por que maior ou igual? Porque 16 anos também vota. Então, nesse Sim. caso aqui, nota que tem lógico 1 e lógico 2. Mas como eu só vou provar de acordo com a minha idade, eu só vou usar o teste com lógico 1. Ou seja, se eu estou colocando se a idade é maior ou igual a 16, ele me deu falso. Ou seja, ele não pode estar voltando. Então eu vou vir aqui de novo na igualdade. Já apareceu o E, posso clicar em cima dele. Se a média for maior igual a 16, ó, apareceu falso de novo. Se eu vir aqui e arrastar, já apareceu verdadeiro. Por quê? Porque ambos têm mais ou igual a 16. Então, igual e a média, a idade maior igual a 16. Automaticamente já vai falar para mim que é verdadeiro. Quem levantou a mão pode falar. Então, pessoal, essa primeira atividade, ela é bem tranquila. Agora, que hora que ele vai complicar? Hora que eu tiver
mais de um argumento, que é a nossa próxima planilha que vamos fazer. Então, nós vamos colocar a palavra candidato. Nós vamos colocar idade. Vamos colocar se ele é feminino ou masculino. E seleção de emprego. Seleção, emprego. Ok. Aí eu vou vir aqui, eu vou aumentar também. Ok. Aqui eu também, ó, eu vou colocar os mesmos nomes. Ó, selecionar aqui, Ctrl C, Ctrl V. Vou pegar os mesmos nomes. Já vou colocar a borda já aqui também. Eu não peguei a idade deles, porque eu vou modificar a idade. E aqui, ó, vou mesclar e centralizar. Bordas. E vou colocar a palavra função. Opa. Função E. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou aproveitar. Agora aqui eu vou fazer umas modificações. Vou colocar 22. Vou centralizar aqui também. 23. 21. 20, 19. Aí eu vou colocar aqui masculino, feminino, feminino, masculino, feminino. Aí, pessoal, eu vou criar uma regra. Eu vou criar uma regra dessa seleção de emprego. Primeiro, deixa eu ver aqui. Nós vamos criar uma regra. Primeiro, essa vaga não é voltado para o sexo masculino. Nós vamos pôr essa vaga para o sexo feminino e precisa ter mais de 20 anos. Essa vaga é só para o sexo feminino e ter mais de 20 anos. Quando eu falo mais de 20 anos, a idade de 20 anos ela é incluída? Não, no caso Não, devia ser mais ou igual. mais ou igual. Então, nesse caso, é de 21 anos acima. Então, eu vou clicar aqui, vou pôr a igualdade, vou lá no E, já apareceu o E já, né? Nesse caso agora, eu vou usar dois argumentos. Qual que é o argumento? Primeiro argumento, idade, maior que 20. E o segundo argumento, O segundo argumento é que tem que ser feminino. Só que no caso ali, tá só o F. Então, no o caso, tem que ser F, igual a F. F, desculpa, aqui, ó. Aqui, ser igual, abre aspas, F. Por que que eu pus aspas? Porque eu não estou usando valores, eu não tô usando uma numeração. Então eu estou usando o quê? Caracteres. Então no caso, o aspas significa o quê? Que o F ele não é um número, e sim uma letra. Sim, na programação tinha isso também, só que era dividido em tipos de variável, que no caso era o int, o
não, o input não. O int, E o string e o. você vê, É o float. o value já não entra nessa história, né? Porque seria É. valores. Uhum. Isso mesmo. Então, repetindo, igual e. Então, vou clicar na idade maior que 20 e aqui o sexo ser igual, abre aspas, feminino. O F, né? Já aconteceu o quê? Verdadeiro. Por quê? Tem mais de 20 e é do sexo feminino. Se eu vim aqui e puxar aqui até a penúltima, ó, já apareceu uma segunda aqui, ó. Agora, até agora, tá pela lógica. Primeiro, não é porque é masculino. O quarto não é também porque é masculino. Agora nós vamos saber se realmente a fórmula está correta ou não. É nesse último. Porque eu tenho um verdadeiro e um falso. O verdadeiro, que é do sexo feminino, e o falso, que tem menos de 20 anos. Então vamos ver? Igual e idade maior que 20. Ó, já deu falso, ó. E igual o sexo feminino. Ó, tá vendo? Ó, falso, verdadeiro. Ele vai dar o quê? Falso. Por, Sim. por quê, né? Igual foi falado no início, eu preciso ter ambos sejam verdadeiro. Então, o e, ele só funciona se ambos forem verdadeiro. Um argumento, dois argumentos, três argumentos e assim por diante. Quem levantou a mão pode falar. No caso do Excel, eu consigo alterar a mensagem. Tipo, ao invés de aparecer verdadeiro, aparece um contratado, por exemplo. Tem uma função, mas não é essa. Ah, Tem uma função que você utiliza, mas não é essa. Porque você pode ver que ela é automático. Então, existe uma que é. fala: você passou no teste, você foi aprovado, você conseguiu alcançar a meta. Então, você pode criar os seus próprios argumentos. Então, pessoal, eu vou aproveitar essa mesma planilha para aproveitar o máximo da nossa aula, da nossa atividade, onde eu vou fazer duas coisas ao mesmo tempo. Aqui por enquanto eu não vou. Aqui, candidato não, aqui vai ser nome. Aqui vai ser continuidade. Aqui eu vou colocar altura. E aqui eu vou colocar avaliação. Essa atividade, pessoal, agora nós iremos fazer o e e o ou. Então você vai saber a diferença de um para o outro. Ó, 22, beleza. Aqui eu vou colocar 1,78, 1,82, 1,65, 1,92, 1,50. Aqui eu vou apagar, porque esse aqui não é o que eu quero agora. E vou criar a mesma planilha, só que aqui eu vou colocar a função ou. Então, de acordo com as minhas condições, vocês vão ver a diferença. Lembrando, o e, eu preciso ter duas condições. No caso aqui, nós vamos ter idade maior que 18 e altura maior que 1,75.
Vamos fingir, pessoal, que todos vocês estão alistando no exército. Meu Certo? Deus. Todos vocês estão alistando no exército. Aí o que acontece? Ah, como o exército é obrigatório para homens, ele é 18 anos e 1,75 m. É isso, pessoal? 1,70 m? Eu não sei porque eu ainda não me alistei, mas eu acho que é isso mesmo. É, Gilvan? É, nessa medida aí, Então vamos pôr 1,70 m. provavelmente. Vamos pôr Não pode ser 1,70 m. muito baixinho, não. Porque eu sei que para o exército, o sexo feminino é 1,60 m. Então vamos pôr 1,70 m. Então, nós vamos criar duas condições. Para entrar no exército tem que ter mais de 18 anos, porque você não entra com 18 anos cravado, com 18 anos você alista, né? Então, na verdade, você só entra com 19 no exército praticamente, ou quase completando 19, né? E tem 1,70 m. Então, nós vamos ter essas duas condições. Então, o ele vai ter que ter os dois argumentos válidos. Então, igual e idade maior que 18 e altura maior que 1,75 m, 1,70 m. Ó, note que ambos foram verdadeiros. Então, ele vai ser verdadeiro. Por quê? Tem mais de 18 e tem mais de 1,70 m. Aqui também vai dar a mesma coisa. Igual e a idade maior que 18 e altura maior que 1,70 m. Também deu verdadeiro. Vou arrastar até a penúltima. A Renata deu falso, que ela tem mais de 18, porém tem 1,65 m. Então, no caso, ela foi dispensada. É a mesma coisa que vai acontecer com o último nome. Igual e idade maior que 18 e altura maior que 1,70 m. Ó, apareceu verdadeiro ou falso. Então o resultado vai ser falso. Ah, professor, então isso aí é tranquilo. Isso aí eu já entendi. Então, dependendo, se for um argumento tem que ser verdadeiro, dois argumentos, os dois tem que ser verdadeiro, três argumentos, três tem que ser verdadeiro. Agora o ou, ele já tem uma diferença. Ele no ou, nós usamos muito na parte de lógica da matemática, na função lógica, também na parte computacional. A função ou, eu não tenho a necessidade dos dois argumentos serem verdadeiros. Basta apenas um argumento ser verdadeiro, ele já vai dar o quê? Verdadeiro. Então, igual, deles ao e, eu vou lá em mais funções, vou pôr o ou. Então, nós vamos criar dois testes lógicos. A idade ser maior que 18 e a altura maior que 1,70 m, desculpa. Ambos foram verdadeiros. Então, automaticamente, ele vai ser verdadeiro. Então, pessoal, ó, eu vou baixar um pouco. Todos até agora estão sendo verdadeiros. Por quê? Mesmo que aqui, ó, tem 21 e a altura não alcançou a meta. Porém, um dos argumentos é válido, que é o quê? Ter mais de 18 anos. Aqui também ele vai ser verdadeiro.
Na verdade, pessoal, todos vão ser verdadeiros. Quer ver? Ó, maior que 18 e maior que 1,70 m. Ó, verdadeiro, falso, mas vai dar verdadeiro. Aí, pessoal, beleza. Criei aqui as minhas planilhas. Vamos supor que eu errei a digitação. O Paulo, ele não tem. Não, o Paulo não, vamos supor que a Vanessa não tem 19 anos. Ela tem 18. Apareceu falso. Por quê? Os dois argumentos são falsos, porque tem que ser maior que 18. Então, 18 não significa o quê? Maior. E aí, pessoal, ficou tranquilo? É, bem tranquilo. Eu meio que já sabia disso, entre aspas, né? Alguém ainda permanece com dúvida, pessoal? Inclusive, se eu não me engano, na programação, o olho é o else. Acho que é isso, o else que fala. Else ou false, né? É. Isso mesmo. Que é o verdadeiro e falso. Uhum. Isso Também pode mesmo. significar se não, mas aí já é outra. Aí já é uma outra coisa de Então, programação. então, qual é a função do ou aí, professor? O ou, a função. Você está querendo cola, né, Gilvan? É, pegou, né? O ou, A caneta já tá aqui, pai, na mão. a função do ou que eu preciso ter apenas um argumento válido. E a função e, todos os argumentos têm que ser válido. Ou seja, quando eu falo válido, verdadeiro, né? Então, o e, se eu tenho uma função, se eu tenho um teste lógico, ele tem que ser verdadeiro. Se tiver 2, 3, 4, todos têm que ser verdadeiro. Agora, a função ou não. Se eu tiver a função ou, primeiramente, ele só vai funcionar com dois ou mais argumentos. O e começa a partir do 1, o função ou a partir do 2. Ou seja, tem que ter uma contrapartida, vamos dizer desse jeito. Então ele tem dois argumentos, ou seja, só vai funcionar com dois argumentos o ou seja, dos dois, ou os dois são verdadeiros, ou os dois, ou um deles é verdadeiro. Ele só vai ser falso se ambos forem falsos. Deixa eu ver um outro exercício aqui. Nessas horas eu agradeço por ter feito curso de programação. Pessoal, eu vou estar verificando a, a probabilidade de termos um novo curso de programação nos próximos dias, tá bom? Se tiver, eu vou fazer. Beleza. Pessoal, então nós vamos voltar um pouquinho no Conte-se e vamos voltar um pouquinho, se der tempo, no si. Por que eu estou focando muito no Conte-se? Porque quando vocês forem trabalhar na parte de Excel, é uma função que vocês vão estar usando muito. Igual para você ver aqui. Gilvan, você que trabalha com alunos, como é que eu vou dizer? Saber quantos alunos foram para a escola. O que acontece? O Conte-se, você pode fazer um levantamento automático de quantos alunos faltaram e quantos estão presentes de acordo com essa função. Você vai lá no aplicativo, vai na planilha, põe o pontinho presente e o F de falta, né? Então você pode pôr esse argumento do Conte-se, do Soma-se, de acordo com esse dado, saber automaticamente quantos são presentes e quantos faltaram. Não precisa ficar lá contando 1, 2, fica contando manualmente. Então, automaticamente ele vai gerar para você
esse resultado. Legal. Função. Tem uma pessoa com a mão levantada aí, professor, ver qual é. Eu não estou conseguindo ver, pessoal. Pessoal, é o seguinte, quem for levantando a mão, não, pode ir falando, porque eu não vejo a tela de vocês. Então, conte-se, né, que é a função. Então, no A3, nós vamos criar a função conte-se. E aqui eu vou colocar aluno, vou colocar notas, resultados. Deixa eu ver uma coisa aqui. Isso, nome, aluno e resultado. A planilha é bem simples, pessoal, porque o foco de fazer não é fazer uma planilha longa para fazer uma vez, é fazer repetições de atividade. Então, a nossa função não é essa de estar criando uma planilha de 50 linhas, 40 linhas, para durante uma aula fazer uma atividade só. Eu prefiro fazer uma atividade com 4, 5, 6, 7 nomes, igual aconteceu aqui agora no função e ou. Nós fizemos uma, duas, três, quatro planilhas em pouco tempo. Então, eu vou colocar o nome aqui. Lembrando, pessoal, que esse material que eu dou aula para vocês, essas atividades que eu passo para vocês, é as mesmas atividades que o Senac faz com seus alunos. Então, se um dia vocês forem no Senac fazer algum curso, vocês vão ver que a maioria das atividades é essa mesmo que estou fazendo com vocês. Ou seja, se um dia eu for pro Senac, eu vou falar, conheço isso daí já, o Fábio me passou, eu conheço. Porque quando eu trabalhava lá, eu tive acesso a todas essas planilhas. Então, como são planilhas boas, então eu já aproveito e uso ela com os alunos. Claro que não é nem todas, né? Mas, então aqui eu vou colocar casas decimais, vou com mais. Ó, aquele dia, ó, cliquei, apareceu duas. Então eu vim aqui agora, vou diminuir uma. Então eu vou criar o resultado. Então eu vou vir aqui, ó, primeiro eu vou pôr uma tabela. Lembrando que ele só aparece quando eu vou aqui no alinhamento, aqui no número, ou aqui, ó, quer ver? Aqui, ó, do lado do S. Só que demora mais para poder entrar, ó. Então, eu prefiro muito mais vir aqui, ou lá no outro, em bordas, põe no contorno interno. Se eu quiser colocar cor, eu posso colocar cor. Então, aqui, então, organizei aqui, eu vou pôr aqui. Conte-se. O que eu quero saber? Eu quero contar. Lembrando que eu não vou preencher todos os resultados. Eu vou colocar. Quer ver? Eu vou até fazer o seguinte: eu só quero três coisas. Ó. Eu vou vir aqui. Em bordas. Ó, vou tirar isso aqui. Vou tirar essa. E vou tirar essa. Só vou pôr só os três campos. Aqui nesse campo aqui, eu vou escrever aqui com alunos que
quantos alunos tiraram 10? Esse primeiro campo aqui. Pessoal, olha uma coisa estranha. Ó, aqui no Q, tá em branco. Só aperta delete, apagou nada. Porque tá aqui, ó. Então eu vou vir aqui, ó. Ó. Aqui eu vou escrever quantos alunos tiraram acima de 6. E aqui, quantos alunos tiraram abaixo de 6? Então, coloquei aqui, vou tirar esse ponto que não tem nada a ver. Então, esses três aqui são essas três informações que eu preciso. Só que aqui, ó, quantos alunos tiraram igual ou maior que 6? Por que eu fiz isso, pessoal? Eu percebi que aqui embaixo, abaixo de 6, maior que 6. Ou seja, o 6 aqui, ó, ele não ia ser nenhum e nem outro. Então, eu vou igual, como a função é um conte-se, né? Conte-se. Eu vou selecionar. Qual que vai ser o meu critério, pessoal? Alunos ou notas? Notas. Notas. Não me importa o nome do aluno. O que me importa é a quantidade de alunos. Eu quero que quantos alunos tiraram 10? Então eu vou colocar aqui então 10. Qual que é o meu critério? 10. Ok. Quantos alunos tiraram 10? 1. Se eu vir aqui no Marcos colocar 10, ó, para 2. Vou colocar 8, voltou a ser 1. Quantos alunos tiraram igual ou maior que 6? Então, nesse caso aqui, eu já vou usar uma função. Então, igual, conte-se, novamente as notas. Qual que é o critério? Maior, igual a 6. Maior, igual a 6. Apareceu 6. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu vou pôr agora 5,5. 5. E aqui, igual, conte-se o intervalo, critérios, menor do que 6. Ok. Por enquanto é 2. Por quê? Tem um 5 e um 5,5. O João, a nota dele era 6. Então, aqui passou a ter 6 e aqui passou a ser 1. Então, essa é a famosa função conte-se. Eu queria fazer uma outra com você aqui. Você achou uma outra menor aqui? Beleza. Eu queria fazer uma de Copa do Mundo, mas não vai dar tempo. Então eu vou pegar essa aqui, vou copiar, vou colar ela embaixo e vou usar aqui
tabela com vendedores. Aqui vai ser vendedor, resultado. Nesse caso aqui, pessoal, ele só vai ter duas colunas. Ele não vai ter essa aqui, quer ver? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, eu vou apagar esses campos aqui. Vou tirar a mescla dele. Vou mesclar só esses dois. Esse aqui, ó, eu vou colocar na cor branca. E vou aqui no alinhamento, aqui nas funções, bordas, vou desmarcar essas aqui. Por que que eu não fiz aquela função de clicar aqui e excluir? Se eu fosse fazer isso aqui, pessoal, eu ia afetar a planilha de cima. Então, para não correr esse risco. Então, eu vou colocar aqui. Vou aumentar aqui um pouquinho, porque eu vou precisar. Falta quantos minutos? Nossa. Rapidão, pessoal. João Lobato. Note, pessoal, que eu não estou pondo nomes iguais. Não estou pondo os nomes iguais. Então, o que acontece? Eu quero contar quantos vendedores possuem o nome João, quantos vendedores começam com a letra J e quantos vendedores terminam o sobrenome com a letra A. Então, eu vou fazer essa função. Então, eu vou lá. Aqui, ó. Então, aqui eu vou colocar igual, conte-se. Agora, esse caso são os nomes, né? Qual vai ser o critério? Pessoas que têm o nome João. Ou seja, ok, apareceu nenhum. Por que não apareceu nenhum? Por causa do sobrenome. Não, por causa que eu esqueci um detalhe. Existe algum nome somente João? Então, foi o que eu quis dizer quando eu disse sobrenome. Ah, sim. Então eu vou pôr asterístico. Ou seja, o João pode ser no início ou no final. Ok. Vou pôr aqui, ó, em forma de números. Ó, João, João. Agora, igual, conte-se. Nesse caso, eu vou colocar aqui também o intervalo. Aonde nesse caso agora, o que eu quero? Pessoas que têm a letra J. Então, eu vou colocar a letra J. No início, se eu vou pôr no início, então, a palavra começa com letra J. Então, eu vou pôr asterístico e fecho aspas. 3. Jean, João e João Roberto. E, por fim,
que termina com A. Então, ele já é o contrário. Igual, conte-se, seleciono, aqui, asterisco, letra A, fecha aspas. Maria Antonieta e João Vieira. Então, são as funções. Faltam quantos minutos? Faltam 2. Pessoal, João Fernando, pode falar? Ele tá com a mão levantada já tem um tempão, quase início da aula, na real. Ah, sim. Foi de cedo. E Ah, aí eu sim. tinha apertado e esqueci. Aí eu tentei coisa aqui, mas deu bug. Então tá bom então. Pessoal, quem aqui tá aqui na aula tá devendo atividade? Eu sei que o Jean tá devendo a 4. O Cauã tá devendo a 4. Eu tô devendo só de hoje. Não, de hoje tem dia, né? Porque foi postado hoje. Então, pessoal, só para me finalizar aqui, repetir aqui rapidão aqui. Então, eu postei a listagem de quem tá devendo atividade. Então, aqui, pessoal, nós temos 10 pessoas, tá bom? Eu gostaria, ó, tá bonitinho, ó. Tá ficando colorido, ó, tá ficando bom. Então, são poucas pessoas que estão devendo atividades anteriores. Então, quem ainda não postou nenhuma atividade até agora, apenas o Cauã Lucas. Então, os demais colegas estão com uma atividade ou no máximo 2 em atraso. Então, quem tiver com atraso, pessoal, aproveita hoje. Coloque em dia para mim, se puder. Ok? Nossa aula está finalizando, menos de um minuto. Lembrando que a atividade já está postada desde as 18 horas. Daqui um pouquinho eu posto o vídeo. E sexta-feira já é a nossa sexta aula e já vou falar da turma que vai começar o avançado 1, tá bom? Já vou começar a organizar a montagem dessa turma. Alguém quer perguntar alguma coisa? Nem dá tempo, na verdade. Tchau, pessoal. Boa noite a todos. Tchau.